Na quietude daquela tarde, o jovem Eli se preparava para deixar tudo o que conhecia. O lar que havia sido seu refúgio e a terra que o alimentara ficariam para trás. Seu coração estava cheio de sonhos de liberdade e riqueza, e em sua mente, o mundo além daqueles portões parecia prometer tudo o que desejava. Com uma bolsa cheia da herança que pedira, ele olhou para trás uma última vez. Seu pai estava ao longe, parado em silêncio, observando com um misto de tristeza e esperança. Ele sabia que aquela despedida marcava o início de uma nova vida, mas não percebia que o verdadeiro preço dessa jornada estava além de seu ouro ou de suas ambições. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo, sem saber que cada escolha o levaria a um caminho de apear. A cidade era tudo o que Eli imaginara e mais. Ruídos de vozes, risadas e cânticos ecoavam pelas ruas estreitas, enquanto as cores vibrantes das mercadorias pareciam prometer uma vida cheia de prazeres. Com a bolsa cheia de ouro herdado e o coração cheio de expectativas, ele sentiu que estava no controle do seu destino. Por onde passava, chamava a atenção. Sua túnica impecável e sua postura confiante eram sinais de riqueza e ambição. Ele comprava o que queria, frequentava banquetes luxuosos e se rodeava de pessoas que riam de suas piadas e brindavam a sua saúde. Ele acreditava que havia encontrado a liberdade que tanto desejava. Mas enquanto o ouro diminuía e os amigos se multiplicavam, ele não percebia que cada moeda gasta o levava para mais longe do lar, do pai que o amava e do propósito que um dia conhecera. Em uma grande sala de banquete iluminada por tochas, Eli ergue uma taça, cercado por risos e aplausos. No entanto, por um breve instante, ele olha para fora da janela e o sorriso desaparece, como se algo em seu coração o chamasse de volta para a verdadeira alegria que ele ainda não entendia. As ruas que antes pareciam vivas e vibrantes, agora estão silenciosas para Eli. Suas túnicas, que um dia eram finas e impecáveis, estão rasgadas e sujas. Ele se senta no chão, encostado em uma parede de pedra, observando as pessoas passarem sem lhe dirigir um olhar. Suas mãos estão vazias e sua expressão, marcada pelo cansaço, reflete o peso de suas escolhas. O ouro acabara, e com ele os sorrisos e as companhias que ele acreditava serem amigos. A cidade que antes o deslumbrara agora parecia fria e indiferente, suas ruas cheias de rostos apressados, mas nenhum deles voltado para ele. Eli vagava em busca de trabalho ou alimento, mas tudo o que encontrava eram portas fechadas e desprezo. Seus dias se resumiam a fome e solidão, e suas noites ao chão duro de um estábulo ou uma rua vazia. Um dia, ao aceitar cuidar de porcos para sobreviver, ele percebeu o quão longe havia caído. Ali, entre os animais comendo as sobras que jogavam no chão, ele viu sua própria decadência refletida. A túnica fina que o fizera se sentir superior. Enquanto olhava para as vagens que desejava comer, Eli finalmente enxergou a profundidade de sua queda. Ele, que antes vivia em uma casa abundante, com uma mesa sempre cheia e o amor de seu pai, agora disputava restos com porcos. Naquele momento de solidão, a verdade o atingiu como nunca antes. Tudo o que buscara, liberdade, riqueza, felicidade, havia escapado de suas mãos. Ele percebeu que o preço de sua arrogância e insensatez o levara ao mais profundo desamparo. Mas ali, entre a lama e a fome, algo começou a mudar. Ele se lembrou da bondade de seu pai, da generosidade com que tratava até mesmo os servos mais humildes. Até os empregados de meu pai têm pão de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome, pensou ele. Uma nova decisão tomou forma em seu coração. Não era mais o orgulho ou a ambição que o moviam, mas a humildade. Ele se levantaria e voltaria para seu pai, não como filho, mas como servo, implorando por misericórdia. Ele sabia que havia pecado contra o céu e contra seu pai, mas também sabia que não podia continuar. A estrada que Eli percorria parecia interminável. Mas não era o cansaço de seu corpo que o pesava mais. Era o peso da vergonha e da incerteza que ocupava seu coração. Ele se perguntava como seria recebido, se seria recebido. Cada passo o fazia relembrar o que havia perdido. Ele pensava na risada de seu pai, no aroma do pão recém-assado que saía da cozinha, e no calor do lar que abandonara.
Agora, ele voltava com nada além de sua culpa e arrependimento. Ele ensaiava as palavras que diria: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus servos. Ele repetia essas frases baixinho, quase como uma oração, enquanto o vento soprava suavemente em sua direção. Mas, misturado à dor e à vergonha, havia uma chama de esperança. Ele sabia que seu pai era um homem justo e misericordioso. Talvez, só talvez, houvesse um lugar para ele, mesmo que fosse como um servo no campo. A câmera segue Eli enquanto ele atravessa vales e campos, o sol brilhando cada vez mais forte. Ao longe, a casa de seu pai começa a aparecer no horizonte, uma pequena mancha que cresce à medida que ele avança. Seu coração acelera, não apenas por causa do cansaço, mas pela expectativa do reencontro. O coração de Eli batia forte à medida que se aproximava. Ele repetia as palavras ensaiadas, temendo a rejeição e esperando apenas a chance de ser aceito como um servo. Mas antes que pudesse alcançar os portões, ele o viu. Seu pai estava correndo em sua direção. Não andando, não esperando por ele de braços cruzados, mas correndo, com os olhos brilhando de lágrimas e um sorriso que transbordava alegria. Eli parou, surpreso. Seus pés pareciam colados ao chão enquanto observava aquela figura, que agora estava tão perto. Quando o pai o alcançou, envolveu-o em um abraço apertado, ignorando as roupas sujas, o cheiro de porcos e a aparência desgastada. Eli tentou falar, sua voz tremendo enquanto dizia: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos. Meu filho voltou! Ele exclamou, com lágrimas rolando por sua face. Tragam a melhor túnica. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Preparem o bezerro cevado, pois vamos celebrar. Meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eli não conseguiu conter as lágrimas. Naquele abraço, encontrou algo que o ouro, as festas e as aventuras nunca puderam dar. O amor incondicional de seu pai e a certeza de que, apesar de seus erros, ele sempre teria um lugar para voltar. A casa que um dia parecia tão distante para Eli agora era palco de uma celebração como ele jamais vira. O ar estava repleto de sons de música e risos, e a mesa estava cheia não apenas de comida, mas de amor e alegria. Eli, que se sentira indigno até de ser chamado de servo, agora estava vestido como um filho honrado. O anel em seu dedo era mais do que um ornamento. Era um símbolo de reconciliação e pertencimento. Ele sentia o calor do abraço de seu pai ainda em seus ombros. Um lembrete constante de que ele havia sido aceito, perdoado e restaurado. Os servos e os vizinhos comemoravam ao seu redor, mas o que mais chamava sua atenção era a expressão de felicidade no rosto de seu pai. Ele não via julgamento, apenas amor e orgulho. A música cresceu em intensidade e Eli foi puxado para a dança. Ele se deixou levar, rindo pela primeira vez em muito tempo, enquanto o peso de sua jornada finalmente se dissolvia. Mas no coração dessa celebração não estava apenas a alegria pelo retorno de um filho. Estava o reflexo de algo maior, a graça incondicional e o amor eterno que nunca falham, mesmo quando nos desviamos. As palavras do pai eram tão firmes quanto a terra sob seus pés e tão suaves quanto a brisa que balançava os ramos da oliveira. Ele olhou para Eli, não com julgamento, mas com amor profundo, e disse: Meu filho, há coisas que você precisa saber, lições que a vida nos ensina quando nos afastamos e às vezes quando voltamos. Eu te amei no dia em que partiu e continuei te amando a cada dia que esteve longe. Meu amor por você não depende do que você faz ou deixa de fazer, mas de quem você é, meu filho. Ele abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras e o alívio que elas traziam. O mundo lá fora pode oferecer promessas brilhantes, mas elas raramente satisfazem o coração. Aqui, em casa, há trabalho, sim, mas também há alegria, paz e propósito. E lembre-se disso. Não importa onde esteja, sempre haverá um lugar para você aqui. As palavras do pai tocaram profundamente o coração de Eli, dissipando os últimos vestígios de dúvida e medo. Ele finalmente entendeu que o amor de seu pai não era algo que precisava ganhar,
mas um presente que sempre esteve ali, esperando por ele. O sol nascente parecia anunciar algo mais do que um novo dia. Ele trazia consigo uma promessa de recomeço, e Lee, que há pouco tempo caminhava sozinho e sem esperança, agora estava novamente no lar que abandonara, cercado pelo amor do pai. Enquanto olhava para os campos onde outrora trabalhou, seu coração estava cheio de gratidão e determinação. As memórias de seus erros ainda estavam presentes, mas não como um peso, e sim como um lembrete do caminho que o trouxe até ali. Seu pai entrou no quarto trazendo um sorriso caloroso e uma xícara de água fresca. Sentando-se ao lado de Eli, ele colocou uma mão firme sobre seu ombro. "Hoje é um novo dia, meu filho", disse ele. "Um dia para plantar, colher e viver com propósito. Estou feliz que você está aqui para isso." Eli assentiu, sentindo a força das palavras de seu pai. Ele sabia que teria muito trabalho pela frente.